Boa noite, irmãos. Agora eu acho que vai dar certo, né? Eu estava consertando aqui uma coisinha, pronto. Eu estava aí para iniciar, né, essa live de hoje, sobre um tema, né? Um tema que aparentemente, de início, ele é bem provocante, né? Rafael Alves está assistindo, bem-vindo, Rafael. Como eu estava dizendo, o tema inicial, né, proposto para a reflexão de hoje, ele é um tema, assim, aparentemente provocante, mas aqui eu quero deixar muito claro, não é para provocar ninguém. Boa noite, Rose. Não é para provocar ninguém, né? Aqui é uma questão de conversar com pessoas que queiram fazer uma reflexão sobre esse tema. É a respeito do livre exame das Escrituras que foi proposto pelo reformador, se é que nós podemos chamar de reforma, o que foi feito por Lutero, né? O reformador Lutero, o livre exame das Escrituras, ou seja, que é na cabeça de Lutero o livre exame, que qualquer pessoa pode ter acesso às Escrituras, e isso nós concordamos, todos têm que ter realmente acesso às Escrituras e ler. Só que há um grande problema aí quando Lutero fala do livre exame, né? Que qualquer pessoa pode ler e interpretar. O livre exame leva à livre interpretação das Escrituras. E eu queria hoje refletir sobre isso, né? Queria refletir sobre isso e trazer para os irmãos uma reflexão bíblica, dentro também da tradição da igreja, que isso não se sustenta, né? Primeiro, quando eles dizem sola Escritura, né? Sola a Escritura, ou seja, somente a Escritura. E quando nós vamos ver a trajetória da igreja, a gente vê que não é só a Escritura, né? Não é somente a Escritura, como os reformadores, os tais reformadores disseram. Então vamos dar início, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, nesta noite, para que nós possamos refletir de maneira mais clara e de maneira acessível a todos aqueles que me ouvirem, eu quero te pedir, Senhor, envia o teu Espírito Santo. Assim como Jesus, o teu Filho, prometeu que enviaria sobre a igreja o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que outrora falou pelos profetas. Esse mesmo Espírito que também no início da igreja falou pela igreja, falou em nome do teu Filho, revelando toda a verdade aos apóstolos. Enviai esse Espírito também sobre mim nessa noite e sobre todos aqueles que vão me ouvir, para que possamos, por meio do mesmo Espírito, compreender qual é a tua vontade para nossas vidas. Amém e amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu dizia, meus irmãos, a proposta de Lutero, quando ele fez a dita reforma, né, que falava sobre só a Escritura, somente a Escritura, ou seja, somente a Bíblia, e, consequentemente, ele fala do livre exame das Escrituras. E o livre exame não tem como desencadear para outra coisa senão a livre interpretação. E dentro disso eu queria começar primeiro com um versículo que está na segunda carta de Pedro,
no capítulo 1, versículo do 19 ao 21. Né? São 3 versículos na verdade. E eu queria falar sobre eles, para dar início, para mostrar que o livre exame, ou seja, a livre interpretação da Sagrada Escritura, ela não se sustenta. Augusto está chegando aí, seja bem-vindo, meu irmão. O livre exame e a livre interpretação da Sagrada Escritura não se sustenta, e existe um versículo bíblico que já revela isso de início. E eu queria falar exatamente sobre isso, né? O versículo, como eu falei, está na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. E diz assim: temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em reconhecer como uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. Ou seja, primeiro aqui ele está falando da importância da palavra dos profetas, ou seja, tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, principalmente as profecias, principalmente os profetas. Ele está falando da importância dessa escritura, dessas palavras que foram escritas. Ele está falando que elas são autênticas, elas são verdadeiras. Depois, ele no versículo 20, ele diz: antes de mais nada, é um alerta muito claro, antes de mais nada, saber isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então veja, meus irmãos, o apóstolo Pedro deixa muito claro aqui na sua segunda carta a seguinte questão, que nenhuma profecia, nenhuma escritura, e aqui, deixando bem claro logo de início, ele estava falando sobre os profetas e sobre os livros do Antigo Testamento, aqueles que eram usados pelos judeus nas sinagogas. E a gente vai ver lá que os rabinos, ou seja, os mestres que liam as escrituras nas sinagogas, eles eram os líderes, aqueles que foram revestidos de autoridade para tal leitura e também para tal interpretação. Por isso a gente vai ver, lendo os evangelhos, nós conseguimos ver Jesus, que era mestre, lendo e interpretando as escrituras. Inclusive naquele momento que ele toma um trechinho do evangelho, ou melhor, o trechinho da profecia de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, ele me ungiu e me enviou para, aí vai dizendo, para libertar os cativos, para promover o ano da graça do Senhor. E Jesus ali interpretando aquela passagem diz: hoje se cumpriu esta profecia, ou esta palavra da profecia. Então, meus amados irmãos, a gente já vê aqui que existia uma hierarquia para ler e para interpretar o Antigo Testamento. E quem fazia isso? Pessoas que eram revestidas pelo Espírito Santo. Aí você pode me dizer: Denis, mas tem uma contradição imensa no judaísmo a respeito disso. Por isso, meus irmãos, Jesus foi bem claro. Era necessário enviar sobre a igreja o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade daria testemunho de toda a verdade, ensinaria toda a verdade. Agora, porém, quem estaria incumbido de interpretar a Escritura era pessoas que foram dado a eles pelo próprio Jesus esta autoridade. Tão somente estas pessoas.
E nós vamos vendo isso acontecendo de maneira muito clara, né? Então o apóstolo Paulo aqui, que recebeu do próprio Jesus essa revestidura, né? Essa impostura, podemos dizer assim também, de autoridade sobre a igreja. Então Pedro mesmo está dizendo, não se pode e não existe interpretação particular. Cada um interpreta do jeito que quer. Por quê? Se existir a interpretação particular, vai desembocar ou desencadear naquilo que nós estamos vendo, no relativismo, que é muito e muito grande a respeito das doutrinas que têm surgido no meio protestante. E eu volto a dizer aqui para os irmãos, para os amados irmãos, que eu não vim aqui fazer provocação com protestante. Eu vim aqui fazer um vídeo para católicos e para pessoas que queiram refletir a respeito desse tema. O livre exame não se sustenta. A própria Bíblia relata isso. Aqui está o primeiro versículo que eu falei, da segunda carta de Pedro, que mostra que não é possível. Como também temos aqui uma passagem que é clássica para refutar essa questão do livre exame, da livre interpretação, né? Tem algumas pessoas chegando aqui, Marlene Moura está assistindo, bem-vindo, Alexandre Profilho também bem-vindo, né, meu irmão? Pronto, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9, eu queria fazer essa leitura completa do versículo 26, né? Do versículo 26 até o versículo 40, que diz assim: O anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-te e vai por volta do meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar, e voltava sentado na sua carruagem. Lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito aqui está em letra maiúscula, o Espírito Santo, né? Disse o Espírito a Filipe: Adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe: Entendes o que leis? Como o poderia, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da Escritura que lia era a seguinte: Como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia, assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça. E a sua geração, quem é que a narrará? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Dirigindo-se a Filipe, disse o eunuco: Eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo deste trecho da Escritura, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Por conseguinte, pelo caminho, chegaram aonde havia água. Disse então o eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu, mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Quanto a Filipe, encontrou-se em Azoto, e passando adiante, anunciava a boa nova em todas as cidades que atravessava, até que chegou a Cesareia. Então, meus amados irmãos, eu quis fazer essa leitura completa
Exatamente por isso. Prestemos bem atenção. Lutero diz que o livre exame da Escritura é lícito. E nós podemos ver que não o é. Por que não é? Primeiro, a primeira leitura que eu li de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, principalmente o versículo 20, diz que nenhuma palavra da Escritura, nenhuma profecia é de interpretação particular. Por quê? Porque essa passagem da Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. E somente homens inspirados pelo Espírito Santo podem interpretá-las. E quem são esses homens? Aqui, nesta passagem que eu acabei de ler agora, do eunuco e de Filipe, esses homens, é claro, é nítido, que é o magistério da igreja. Ou seja, os apóstolos e os seus sucessores, segundo a tradição apostólica. Vejam só, meus amados irmãos, no versículo 29 dessa leitura que eu fiz, disse então o Espírito a Filipe: adianta-te e aproxima-te da carruagem. Olha, o Espírito Santo mandou Filipe se aproximar da carruagem para ajudar o eunuco a entender a profecia de Isaías que falava a respeito de Jesus, que era como ovelha muda levada ao matadouro, levada aos tosquiadores, ou seja, aqueles que iriam tirar-lhe a vida. E de repente, eu fico aqui me perguntando, como eles dizem, qualquer pessoa abre a Bíblia e abrindo a Bíblia, lê. Lendo, o Espírito Santo dará a revelação. Olha, a revelação da Sagrada Escritura, toda ela já se deu na pessoa de Jesus Cristo. Então não existe mais revelação. Inclusive a respeito do livro do Apocalipse e alguns outros, que são profecias escatológicas que vão acontecer no final dos tempos, até essas profecias, elas já foram reveladas em Jesus. Tem algumas que são de difícil interpretação e por este motivo, a igreja, no seu magistério, seus bispos, faz uma interpretação até onde o Espírito Santo revela. E por esse motivo, a igreja diz que só ela pode, de fato, interpretar aquilo que está na Bíblia. Por quê? Porque foi escrito por católicos. A igreja primitiva era católica. A igreja primitiva sempre foi católica e até hoje o é. Do ano 33, quando Jesus sobe aos céus, até o primeiro escrito do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita por volta do ano 50, tem-se aproximadamente aí 20 anos sem Novo Testamento. Tinha o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento não tinha. Então, mais ou menos 20 anos sem Escritura. E o que foi que fez a palavra do Evangelho, que é Jesus Cristo, ser pregado e anunciado aos seus sucessores, bispos que vieram? A tradição oral. Era a tradição oral que anunciava aquilo que Jesus tinha feito, e o magistério da igreja, ou seja, os bispos que viveram na época de Jesus, os apóstolos, e logo depois os seus sucessores, que foram sendo escolhidos pelo Espírito Santo e pela igreja. E aí a gente tem um exemplo muito claro de Matias, que substituiu e foi o substituto de Judas Iscariotes, que tinha traído Jesus. Matias e um outro homem, que eu não lembro agora o nome,
Entre eles dois estava ali a igreja indecisa. E disseram, ora, oremos ao Espírito Santo. E orando ao Espírito Santo, nós tiraremos a sorte. E quando tiraram a sorte, a Bíblia diz que caiu a sorte sobre o nome de Matias. E Matias foi escolhido bispo, foi escolhido para ser ordenado bispo no lugar do apóstolo Judas Iscariotes. Então, 20 anos aproximadamente, a igreja sobreviveu sem escrito algum, nenhum escrito falando de Jesus. Nada tinha sido escrito, nada, absolutamente nada tinha sido escrito. Nada, absolutamente nada. E a igreja sobreviveu 20 anos. Depois se passaram mais 150 anos para que tudo aquilo que foi escrito pelos apóstolos fosse feito um grande debate, uma grande analogia, né? Uma grande análise, melhor dizendo, para daí, por volta do ano 300, mais ou menos, a igreja começar a bater o martelo e definir, e indo definindo quais seriam os livros realmente escolhidos e inspirados pelo Espírito Santo. Então vejam só, meus irmãos, essa passagem do eunuco, ela quebra por inteiro ela quebra a questão de livre exame. Boa noite, que Deus abençoe você para continuar levando a palavra de Deus para todos. Obrigado, Marlene Moura, obrigado, Marlene. Deus que realmente é isso, que Deus me abençoe, que Deus me ajude. Então, como eu estava dizendo, então vejam só, meus irmãos, o eunuco, ele estava lendo o profeta messiânico, o profeta Isaías, na passagem que falava como ovelha foi levada ao matadouro e como cordeiro mudo ante ao que o tosquia, assim ele não abre a boca. Então, lendo este trecho do profeta Isaías, o eunuco não entende. Não entende. E eu pergunto a você, se o Espírito Santo capacitasse verdadeiramente e desse autorização para qualquer pessoa fazer o livre exame e a livre interpretação do que estava escrito, porque o anjo do Senhor manda que Filipe, que era do magistério da igreja, se aproximar do eunuco para ali lhe ensinar sobre a Escritura e sobre Jesus. Porque o mais interessante é que não foi somente um anjo que apareceu, porque o apóstolo Paulo disse que ainda que um anjo vindo do céu, anunciasse um evangelho que fosse diferente do que já tinha sido anunciado por eles, mediante aquilo que eles já tinham recebido dos apóstolos, seria maldito este ensinamento. Seria maldito este ensinamento. Então, um anjo se aproxima de Filipe e manda Filipe ir interpretar. Ou seja, uma pessoa leiga, como eu, como muitos que estão me escutando, abre a Sagrada Escritura no profeta Isaías, lê o trecho do profeta, não consegue entender nada, e aqui deixa muito claro que ele foi para Jerusalém para adorar, não consegue entender, e não conseguindo entender, um anjo se aproxima de Filipe e manda Filipe se aproximar daquele homem. Não somente o anjo, mas no versículo 29 de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, disse então o Espírito a Filipe, adianta-te, ou seja, o Espírito Santo manda Filipe se aproximar. E quando o eunuco faz a seguinte pergunta, de quem o profeta está falando neste trecho da Escritura? Dele mesmo ou de um outro? Aí Filipe pergunta, tu estás entendendo o que tu estás lendo? Ele diz, como é que eu posso entender se não há quem me ensine, se não há quem me explique?
Mas, se de acordo com Lutero e de acordo com todos os protestantes, nós podemos abrir a Bíblia e o Espírito Santo nos revela tudo. Meus irmãos, o Espírito Santo já revelou a Escritura. Já foi revelado. Tudo que nós precisávamos para a nossa salvação já foi revelado. Agora, ler e entender o que foi revelado, nem todo mundo consegue entender, a não ser que exista alguém que o explique. E quem é que vai explicar isso? É o magistério da igreja. É o magistério da igreja. E aqui, ó, nós católicos temos isso aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica. Aqui está todas as doutrinas que foram reveladas na Escritura, explicada, como dizia aquele rapaz da Praça é Nossa, nos mínimos detalhes. E aqui sim, eu, leigo, posso ler a Escritura e entender o que ela fala, sendo eu aqui, ó, acompanhado por isto aqui. O que a tradição da igreja nos ensina e é garantia de verdade infalível, porque o magistério da igreja interpretou e organizou aqui, ó. Então isso aqui é de extrema importância para quem é católico. Para quem não é católico, não tem problema, você não precisa se preocupar com isso. Para quem não é católico, não se preocupe, continue lendo. Agora continue lendo, mas não vá fazer feito um caso que foi até o Fantástico. Olha, o Fantástico é um jornal de grande importância. É um dos maiores na televisão brasileira. Foi ao Fantástico um tido pastor, um homem lá que se declarou por conta própria pastor, que pegou o livro do profeta Oséias e quando leu lá no início do livro do profeta Oséias, onde o Senhor diz: Oséias, toma para ti uma mulher adúltera. Deixa eu pegar o livro aqui para não cair também na questão do que o rapaz lá falou, né? Olha, diz assim, no início do livro do profeta Isaías, isso aqui eu ri muito, sabe por quê? Porque o livre exame leva infalivelmente, melhor dizendo, né, ou melhor, infalivelmente não, é impossível o livre exame não levar à livre interpretação. E eu me lembro aqui de um fato de um tal pastor lá que pegou a Sagrada Escritura no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: começo das palavras do Senhor por intermédio de Oséias. Disse o Senhor a Oséias: vai, toma para ti uma mulher que se entrega à prostituição e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu constantemente, afastando-se de Javé. Ele foi e tomou Gomer, filha de Deblaim, que conheceu e lhe gerou um filho. O Senhor disse: dá-lhe o nome de Jazrael, porque ainda um pouco de tempo e eu castigarei a casa de Geu pelo sangue de Jazrael e destruirei o reinado da casa de Israel. E acontecerá naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezrael. Então, ele disse: vai, versículo 2, vai, toma para ti uma mulher que se entrega à prostituição e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu. E continuando a leitura, você vai ver que ele diz: toma para ti uma mulher adúltera que gera filho do seu adultério, da sua prostituição. Ali é uma linguagem alegórica que o Senhor estava falando a respeito do povo de Israel.
o profeta se tornar, numa linguagem espiritual, esposo do povo, ou seja, esposo de Israel. Ou seja, um casamento. E aquele pastor, aquele tido pastor, pegou esse trecho da Sagrada Escritura e interpretou que Deus estava mandando ele pegar uma mulher adúltera e que adultera e adulterasse com ela. E ele vai e convence uma mulher, uma fiel da sua igreja, a ir à cama com ele e adulterar com ele. Então, meus amados irmãos, para que eu não prolongue demais esse vídeo, eu queria que a gente pudesse entender duas coisas aqui muito importantes. A primeira delas é: o próprio Espírito Santo mandou que Felipe fosse explicar a Sagrada Escritura ao eunuco. E nós já podemos ver de maneira muito clara que o eunuco não pode, de maneira alguma, entender a Escritura sem que tenha alguém do magistério da igreja para explicá-lo. Foi interessante que não foi uma pessoa, não foi, sei lá, outro apóstolo que disse a Filipe que ele tinha que ir lá, mas foi o Espírito Santo por meio de um anjo. E depois o mesmo Espírito Santo mandou que ele fosse lá explicar, ele se apressasse para explicar aquele trecho do profeta Isaías àquele homem. Por que o Espírito Santo, ele mesmo, não revelou àquele homem? Por quê? Por que ele não fez isso? Porque o Senhor instituiu com autoridade homens para fazer isso. E é o magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. Sucessores dos apóstolos. Sucessores dos mártires no primeiro século da Igreja, no segundo século e até o terceiro século. Que morreram para gerar testemunhas para que o Evangelho fosse propagado a todas as nações. Obedecendo a ordem do seu mestre Jesus, que disse: ide por todo mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos. Olha, o apóstolo Paulo, quando estava prestes a ir para o cativeiro em Roma, ele disse uma coisa aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 28 ao 31, né? Ele estava falando para os bispos, né? Diz assim, ó: é comovente a despedida de Paulo, a despedida que Paulo faz aos bispos de Éfeso, quando encaminham para o cativeiro de Roma. Ele diz assim, Atos dos Apóstolos 20, versículo 28 ao 31. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que, depois de minha partida, se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que irão proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Aí ele diz um alerta: vigiai. Ou seja, meus amados irmãos, o próprio Jesus, por meio do Espírito Santo, constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele mesmo, Jesus, comprou com o seu próprio sangue. E o apóstolo Paulo está dizendo isso aos bispos de Éfeso, exatamente porque ele sabia que do meio deles iria surgir homens
que iriam proferir doutrinas enganosas. Se lá no início da igreja Paulo já advertia para isso, imaginemos o que aconteceu depois de 1517, com a tida reforma, quando Lutero fala de sola escritura, livre exame da escritura, e daí vem outros que lhe acompanham, Calvino, Zwingli, Jacó Armínio e tantos outros que foram surgindo, né? Isso tudo se tratando do livre exame, ou seja, pega-se a escritura, palavra de Deus, pega-se a palavra de Deus, né, na imprensa, que Lutero foi agraciado por Deus com a imprensa. Ele pega a Sagrada Escritura, já no período da imprensa, toma para ele e diz que somente a Bíblia é a fonte de revelação e de verdade de fé para o cristão. A sagrada tradição da igreja, que é quem constituiu, que é quem escreveu toda a Bíblia, os hagiógrafos do Novo Testamento, são bispos da igreja e apóstolos da igreja. Os hagiógrafos escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas eles não escreveram tudo de maneira assim, bem sucessiva. Foi-se escrevendo o Novo Testamento de acordo com a necessidade que o magistério, ou seja, os apóstolos, o colégio apostólico, via para ensinamento das igrejas que eram nascentes. E aqui, quando eu falo igrejas, eu falo das dioceses e arquidioceses. Eu não estou falando desse misto de igreja que existe hoje protestante. Por esse motivo, vai surgindo, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, se você pegar. Aquela primeira carta Paulo escreveu porque mandaram para Paulo emissários dizendo: olha, a igreja está com muito problema na sexualidade, problema no casamento, problema pastorais. E Paulo começa a escrever a primeira carta, dando à igreja de Corinto esclarecimentos a respeito da palavra de Deus que foi anunciada de viva voz, ou seja, tradição oral. Tradição oral. E nesta tradição oral, Paulo começa a escrever para confirmar o que ele disse oralmente à igreja. Então ali eu estou dando o exemplo da primeira carta aos Coríntios, para que você possa entender. Mas todo o Novo Testamento foi escrito com esse propósito, de instruir a igreja. Mas aquilo que foi escrito já tinha sido anunciado por Paulo e pelos demais apóstolos, e pelos discípulos e os diáconos e os bispos que foram chegando e foram sendo ordenados por Paulo, por Pedro e pelos demais. Então, meus amados irmãos, Sagrada Escritura, tradição da igreja, e a tradição da igreja está aqui no catecismo, tradição da igreja, tradição oral, que foi aqui catalogada, né, como doutrina, e o magistério da igreja, que são os bispos sucessores dos apóstolos, que tem como proposta do próprio Deus guardar, serem os guardiões da fé revelada a respeito daquilo que é o plano de salvação para a humanidade. O livre exame de Lutero só fez gerar uma coisa: um monte de heresias e relativismos religiosos e interpretações incorretas da Sagrada Escritura, se tratando daquilo que nós estamos vendo hoje no mundo. O Brasil está aí com mais de, se eu não estou enganado, né, posso estar enganado,
mas disseram que tem mais de 40 mil denominações diferentes. Aí você começa a pegar luteranos creem de uma maneira, que aí surgiu de Lutero, toda a reforma, né? Segundo a cabeça deles. Lutero, os luteranos acreditam de uma maneira. Eles acreditam que Jesus está presente na ceia, no pão, enquanto está acontecendo o culto. As demais igrejas já não acreditam, diz que é apenas um único símbolo. Os calvinistas, que vieram ali da tradição de Calvino, das interpretações particulares e dos livros em exame de Calvino, acreditam na predestinação, aonde alguns são escolhidos por Deus de maneira livre por Deus para serem salvos e outros para serem condenados. E isso a gente vê que a própria Bíblia não dá sustentabilidade a esta questão da predestinação. Ela não se sustenta por ela só, a não ser que se elimine tudo aquilo que nós conhecemos a respeito da revelação bíblica e aquilo que foi guardado pelo magistério. Depois nós temos aí os neopentecostais, que trazem uma teologia de prosperidade, aonde o homem só é abençoado por Deus se tiver uma vida próspera financeiramente. Vem aí as enxurradas de milagres, que eu aqui não estou querendo julgar a consciência de ninguém, não se sabe se é verdade ou se não é verdade, mas dá para ver que muitos são nítidos que são apenas mentiras e enganos para atrair essas pessoas para as igrejas dele. Alguns acreditam na Trindade Santa. Outros não acreditam na Trindade. Dizem que Deus é um só. Alguns acreditam em uma eleição pela fé, mediante a presciência de Deus. Outros não acreditam. Alguns acreditam no milênio literal, que está lá no Apocalipse, onde Jesus vai reinar 1000 anos aqui nessa terra. Outros não acreditam que Jesus vai reinar, mas que esse reinado é como a Igreja Católica também acredita. É 1000 anos, simbolicamente, tratando da subida de Jesus ao céu até a sua volta no final dos tempos, e esse período de que Jesus reina na igreja por meio do Espírito Santo é o reinado de 1000 anos que o Apocalipse fala. A Igreja Católica entende que a igreja passará pela última provação da igreja, que Jesus classificou como grande tribulação. Muitos protestantes dizem que a igreja não passará pela grande tribulação, aonde eles começam a ensinar uma doutrina que haverá um arrebatamento, aonde os salvos serão levados para o céu e aqui na terra vai ficar os ímpios, mas depois Jesus voltará uma segunda vez, ou melhor, já seria uma segunda vez, para poder implantar o reino de 1000 anos aqui. Então é um misto, e são doutrinas que vai surgindo, como por exemplo Testemunhas de Jeová, que veio nesse meio aí, nesse balaio de gato, aonde não acredita em Jesus como Deus. Diz que Jesus é uma criatura. Os adventistas também não acreditam que Jesus é Deus, mas que é uma criatura, que é um anjo, né? Os adventistas guardam o sábado e diz que quem não guardar o sábado não será salvo. Os católicos têm como guarda o domingo, que é o dia em que o Senhor ressuscitou. E assim, meus irmãos, vai acontecendo esse misto de interpretações pessoais e também de doutrinas que vão surgindo uma atrás da outra. Algumas igrejas evangélicas não acreditam nos carismas, nos dons de línguas, profecias e coisas desse gênero. Outras acreditam. Os sacramentos que foram deixados por Jesus, que são 7, batismo, eucaristia, crisma, unção dos enfermos, confissão, matrimônio e ordenação, seja no primeiro, no segundo e no terceiro grau, eles eliminam tudo, ficam apenas com o batismo, e mesmo assim o batismo não tem poder de sacramento. O batismo não serve para nada a não ser dizer, né, como se a pessoa estivesse dizendo: eu aceitei Jesus. Então o batismo não serve para nada.
ou seja, os sacramentos da igreja, instituídos por Jesus e administrados pelo magistério da igreja, transmite a salvação ao homem. A salvação que Jesus já nos deu por meio da cruz, mas ela é transmitida pelos sacramentos. Então, meus amados irmãos, não sei se esse vídeo vai causar algumas polêmicas, espero que não. Espero que as pessoas entendam que eu falei aqui para católicos e para protestantes que quiserem fazer uma meditação, uma reflexão sobre esse tema. Mas o meu intuito aqui é esclarecer o seguinte fato: ninguém pode pegar a Bíblia e interpretar ao seu bel prazer, porque senão, principalmente quando se pega versículos isolados, viram pretextos para heresias, que são tantas que temos visto acontecer no meio protestante. São tantas. Infelizmente hoje a igreja não bate o martelo e diz isso é heresia, né? A não ser que isso aconteça dentro da igreja. Dentro da igreja. Certo? Foi um prazer, foi muito bom estar com vocês hoje. E eu estou hoje muito feliz, né, por ter feito esse vídeo, mostrando para vocês que o próprio Jesus, como ele fez lá no caminho de Emaús, explicando todo o Antigo Testamento àqueles 2 discípulos de Emaús, deixando para nós bem claro ali quando ele chama Pedro e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dando a Pedro e aos seus sucessores a autoridade sobre o rebanho que Cristo conquistou na cruz, principalmente quando a gente vê lá no capítulo 21 de São João, aonde Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me ama? Ele diz: eu te amo, Senhor, então apacenta os meus cordeiros. E depois Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro ali perde até um pouco do controle e diz: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus confirma dizendo para ele: apacenta os meus cordeiros. Então, meus amados irmãos, e esse mesmo Pedro, na primeira leitura que nós fizemos no livro de hoje, diz que nenhuma das profecias da Sagrada Escritura é de cunho e de interpretação pessoal. Somente o magistério da igreja fez e pode fazê-lo. Portanto, peçamos ao Senhor a humildade de aceitarmos e de crermos na igreja. É por isso que no nosso credo, nós, quando rezamos todos os domingos o credo, dizemos: creio na Santa Igreja Católica. Creio na igreja. E esse crer na igreja é: eu creio na sucessão apostólica, eu creio no magistério da igreja, eu creio que a igreja tem o poder dado pelo próprio Jesus de interpretar a Sagrada Escritura e de nos dar revelações que foram feitas de maneira tão clara. Eu jamais eu irei fazer interpretações pessoais da Sagrada Escritura, porque se eu fizer, eu vou fazer aquilo que é do agrado de Satanás, começar a criar falsas doutrinas para dividir a igreja. Jamais eu farei isso. A palavra de Deus diz que o homem não peca pela obediência, a não ser que seja para obedecer homens que esteja deturpando aquilo que Jesus ensinou. Por isso foi dito: que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? Claro que obedecer a Deus. Mas o Espírito Santo, Ele mesmo, faz com que nós consigamos entender que aquilo que a igreja interpretou e nos transmitiu ao longo de todos esses 2000 anos é verdade e é digno de fé. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Martim, né? Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, mas acabei agora de fazer a oração final para encerrar esse vídeo. Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite, amém. Eu creio, Marlene, verdadeiramente também creio nisso. Boa noite para vocês, que o Senhor conceda para vocês uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa, que seja ela a porta aberta para o encontro com Jesus. Amém.